E eu quero te fazer uma pergunta. Quando coisas inesperadas, quando coisas grandes acontecem na sua vida, o que é que você faz? Porque você já sabe que na vida acontecem coisas grandes e inesperadas. Qual é o seu pensamento? Qual é a sua atitude? Qual é a sua reação? E de vez em quando, minha querida igreja, são coisas tão grandes que nos sentimos incapazes, que nos sentimos pequenos, que nos sentimos limitados, e aí eu e você podemos entrar num processo de muita tristeza, num processo de muito questionamento, sentindo que não temos forças para lutar. A Bíblia, ela conta duas histórias que eu vou trazê-las como partes introdutórias para esse momento. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, apareceu para combater o povo de Deus, o chamado povo hebreu, um homem chamado Golias, com quase 3 metros de altura. E durante 40 dias, esse homem se apresentava nessa sua percepção: eu sou alto, eu sou grande, eu sou gigante. E o povo de Israel não estava preparado para se deparar com um gigante. Durante 40 dias, o exército de Israel ficou com medo, até que Deus mandou um adolescente chamado Davi, com 17 anos. Davi era hebreu, e o hebreu tem uma estatura chamada mediana. Davi poderia ter 1,65 m, ele poderia ter 1,70 m, ele poderia ter 1,74 m. Mas imagina ele olhar para aquele gigante, pensar nele, na sua altura, olhou para o exército de Israel que estava literalmente sem iniciativa e com medo, e naquele momento Davi disse assim: olha, Golias, tu tens realmente quase 3 metros de altura, tu tens uma história como soldado que eu entendo ser uma história muito vitoriosa, mas eu quero te dizer, Golias, que eu não vou lutar contra você em meu nome, pela minha altura, mas eu vou lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi teve ali de Deus a bênção de vencer Golias. Comigo e com você não é diferente. De vez em quando aparecem gigantes na nossa caminhada. Ficamos com medo, não sabemos o que fazer. Quando você percorre a Bíblia e você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, diz a Bíblia que Jesus estava entrando na cidade mais antiga do mundo, chamada Jericó. E quando ele estava entrando, tinha um homem chamado Zaqueu, e a Bíblia diz que Zaqueu era baixo. Zaqueu tinha uma pequena estatura. E Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não podia, porque a multidão, ela era, naquele momento, um grande impedimento para Zaqueu. E ele teve uma ideia: ele sobe numa árvore, e ali ele consegue enxergar
a pessoa bendita de Jesus. Zaqueu era pequeno, a multidão não permitia que ele visse Jesus, mas ele teve uma ideia, para mim, extraordinária. Ele vai para um lugar estratégico e ele enxerga a pessoa bendita de Jesus. Agora veja bem, e aí eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. E eu vou ler do versículo de número 1 ao de número 12. E o texto diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um recebesse um pedaço. Deixa eu te explicar uma coisa. Um denário, ele era o pagamento de um dia para um trabalhador. Um denário, traduzido hoje para o dólar americano, ele valia $50. Na nossa caminhada hoje do real, não é, daria aí o quê? Uns 200 e alguma coisa de dólares, né? Um denário era suficiente para comprar 8 quilos de pães. Só que essa multidão, ela tinha em média 15 mil pessoas. Daí você vai ver a crise do Filipe, quando ele diz assim: Senhor, olha, se tivéssemos aqui 200 denários, não seriam suficientes para que a gente resolvesse esse problema. Versículo 8, eu continuo. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia ali muita relva. Assim os homens se assentaram. Eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quando a Bíblia diz assim, 5.000 homens, e aí vocês mulheres vão entender, mulheres naquele momento não eram contadas. Crianças também não eram contadas. Se a gente multiplicar, cada família em média, cada pai, cada mãe tendo 3 filhos em média, nós vamos chegar a 15.000 pessoas. A questão é que tinha uma grande chamada multidão, tinha uma grande necessidade, que era a fome,
E o que me chama a atenção é que dentro dessa grande multidão, dessa grande necessidade, tinha um menino. E se era menino, era pequeno. Se era menino e era pequeno, ele não tinha como encarar aquele momento para resolver. Mas é interessante isto. Foi exatamente na vida deste menino pequeno, com 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus faz um dos milagres mais impressionantes da Bíblia, dizendo para os seus discípulos que Ele é Senhor. Ele é Senhor. E quando eu penso nessa expressão, Ele é Senhor, eu penso na Vitória, que está aqui, estudante de medicina, que nos trouxe numa quinta-feira agora em agosto, na última quinta, uma palavra linda e poderosa sobre Jesus Cristo é o Senhor. Esse menino passa a entender que o pouco, que o pequeno, que o insuficiente, quando são colocados nas mãos poderosas daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, quando nós colocamos aquilo que é pouco, que é pequeno, que é insuficiente, nas mãos poderosas de Jesus, existe milagre, existe transformação, existe abundância, existe uma nova história, e louvado seja o nome de Jesus. O que você faria naquele momento? Olhando em média para 15.000 pessoas, qual seria a solução que você daria pela sua experiência, pelas suas posses, pela sua visão, pela sua consciência de vida? Que solução você daria a um grande problema? Mas ali tinha um menino. E eu fico imaginando, querida mãe, porque era papel da mãe naquela ocasião, cuidar do filho, educar o filho, ensinar o filho a ler, passar para ele valores e princípios, porque o pai saía cedo de casa para trabalhar, era a situação socioeconômica daquela ocasião. Claro que hoje é diferente. Agora, o que leva aquela mãe a colocar na bolsa do filho 5 pães e 2 peixinhos? Para mim, essa mulher, além de ser uma visionária, essa mulher passou uma noite sendo inquietada por Deus, dizendo: olha, não coloca somente um pão e um peixe para o seu filho, eu quero que você coloque 5 pães, e eu quero que você coloque 2 peixes. Vai pesar um pouco mais na bolsa, o seu filho vai ter mais dificuldade, mas depois Deus estava dizendo para ela: depois eu vou te relatar o que eu estou fazendo. Mãe, pai, vocês imaginam quando esse filho voltou para casa? A alegria. Ele disse: pai e mãe, Jesus, o Nazareno, Jesus o Messias, Jesus o Salvador, Jesus o Criador da vida, Jesus, ele olhou para mim e eu fui levado até Jesus. Mãe e pai, e aquilo, mãe, que você fez naquela ocasião sem entender,
Deus usou para resolver um grande problema. Enquanto você dorme ou enquanto você não dorme, Deus está trabalhando para te surpreender, para te abençoar, para reverter o quadro da história da sua vida. Enquanto você está diante de um grande problema, existe um grande Deus que age, que faz, que pode, porque para o nosso Deus nada é impossível. Imagina naquela multidão de homens e mulheres, tinha um menino. E aí, quando eu olho para esse menino, e eu olho para mim e para você, porque nós temos grandes lutas, e algumas, minha querida igreja, nós queremos desistir. De vez em quando eu digo a Deus: Deus, as minhas lutas internas tem algumas que eu não aguento mais. Eu não sei mais como orar, eu não sei mais como pedir, e tem horas que eu quero desistir dessas lutas. Sabe o que é que Deus faz? Deus usa pessoas que às vezes eu nem conheço, e Ele está me dizendo: eu estou com você, não desista, persista, porque eu estou no controle absoluto de todas as coisas, e você não foi chamado para compreender, você foi chamado para acreditar, para não desistir. O que é que você faz diante das lutas que você está vivendo, e que você sabe que humanamente falando não tem solução? Qual é a sua atitude? E eu olho para esse menino, tem algumas coisas que me chamam a atenção nele, e eu vou chamar, ao mesmo tempo de crise, eu vou chamar de solução. Primeira crise, coloca ao lado solução. Esse menino viveu uma crise chamada existencial. Ora, se as pessoas naquela ocasião não contabilizavam as crianças, ela podia perfeitamente olhar-se e dizer assim: olha, já que ninguém me enxerga, já que eu não sou contado dentro do censo, aí eu não tenho valor. Crise existencial. E às vezes, minha querida igreja, eu e você estamos dentro de uma crise existencial, porque nos olhamos assim, pequenos, talvez sem que o outro nos enxergue. Eu já falei para vocês, e eu vou trazer, porque é um dado velho e novo ao mesmo tempo. Em julho, eu estive lá no Piauí, pregando para os batistas daquele estado, e eu contei aqui para vocês. Por onde eu passo, eu faço uma pergunta muito simples, pergunto a todo mundo o seguinte: qual o primeiro homem que Deus criou no mundo? A resposta sempre é Adão, e eu digo, cronologicamente sim, resposta perfeita. Mas como Deus nunca criou duas pessoas iguais, então foi Adão, foi Roberta, foi Karine, foi Fran. E eu fiz essa colocação. Acabado aquele culto, um adolescente chamado Caleb, ele veio para mim e disse: pastor, eu não sou valorizado no meu ambiente. Ele não se tocou ao ambiente. Eu não sou valorizado, eu não sou visto. Mas hoje você disse que eu sou o primeiro, o único no mundo. Então, pastor, eu tenho um valor, Deus me ama. E os olhos do Caleb, eles começaram a brilhar.
E Caleb colou em mim durante 3 dias, o tempo que eu passei ali. Ontem, queridos, ontem, instigado pelo pastor Rafael Velten, porque ele disse: Doronésio, vai no teu Instagram, porque tem muitas mensagens lá. E eu não sou muito de mexer com isso, não. Aí eu fui lá, pastor. E quando eu abri, estava a seguinte mensagem do Caleb, disse: pastor, Deus falou ao meu coração, eu serei o melhor pastor do mundo. Aplauda o Senhor, queridos. Um adolescente de 15 anos disse: eu sei que Deus me quer como pastor e eu serei excelente. De um menino que ninguém enxergava, agora ele tem uma missão, tem um chamado, tem uma vocação, agora ele entende o seu valor. E aí, adultos, qual é a nossa visão para os nossos adolescentes, para os nossos filhos e para as nossas crianças? Qual é a nossa visão? Porque esses meninos e meninas foram criados por Deus com um potencial extraordinário, mas às vezes nós não enxergamos. Semana passada eu não estive com vocês porque eu fui com a minha esposa amada falar para casais de uma igreja daqui do estado. E o pastor disse: olha, lá na igreja que eu sou pastor, tem uma menina de 5 anos, quando ela ora, algo sobrenatural acontece na igreja. 5 anos. Quando ela pega o microfone que ela ora, a igreja fica impactada. Eu disse: pastor, invista nessa menina. Um grande problema, um menino que não era contabilizado no censo, que não era visto. Ele tem uma crise existencial, mas ao mesmo tempo ele disse: aquilo que a minha mãe colocou na minha bolsa será a solução para esse grande problema. Deus tem colocado em você uma nova visão, uma nova unção. Deus tem colocado autoridade, Deus tem colocado coragem, Deus tem colocado ousadia, para que diante dos grandes problemas, você diga: Deus, eu me apresento ao Senhor. Mesmo que o outro não me enxergue, mesmo que o outro não me valorize, mesmo que o outro não me ame como eu preciso ser amado, mas Deus, eu quero ser usado por Ti. E quando eu falo isso, igreja, é porque tem muitos adultos que se enxergam pequenos. Muitos adultos que não entendem a grandeza dos talentos, da vida que Deus concedeu. Então esse menino me encanta diante de um grande problema, porque ele tinha uma crise existencial, mas ao mesmo tempo ele foi solução que Jesus certamente fez naquela hora. Segunda crise que eu vou colocar também como alternativa, como solução, ele tinha uma crise chamada emocional. No nome de Jesus eu vou te pedir que você lembre de um texto bíblico comigo. Quando Adão e Eva foram criados, Deus chegou para os dois e disse assim: eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês encham a terra,
Mas Deus falou uma quarta coisa que eu e você não lembramos. Deus disse: eu quero que vocês dominem. Os problemas existem nas nossas vidas, porque nós existimos. Logo, nós somos maiores do que os problemas, porque o Deus que nos criou com uma capacidade de dominar. A questão, minha querida igreja, é que as nossas emoções estão tão fragilizadas que qualquer notícia, qualquer situação, qualquer diagnóstico, qualquer rejeição, qualquer crítica, a gente se acovarda, a gente se fecha, a gente se esconde, e aí as nossas emoções, elas não são trabalhadas de uma forma equilibradas. Aquele menino tinha questões emocionais para serem resolvidas. Imagina, porque a galera procura solução em todas as áreas. Aquele menino disse: por que ninguém falou comigo? Por que essa multidão que segue Jesus, e entenda que na leitura do texto diz que a multidão seguiu Jesus também porque ele curava, porque ele ressuscitava, porque ele fazia milagres. Então aquele menino deve ter perguntado: por que essa multidão que segue o Cristo, que cura, que ressuscita, que faz milagre, por que essa multidão agora não olha para mim e percebe que as minhas emoções estão abaladas, mas eu, na minha meninice, na minha pouca estatura, na minha pouca experiência, com as minhas emoções mexidas, eu vou até Jesus. Você imagina como André, irmão do Pedro, descobriu o que estava dentro da bolsa do menino? Até porque é pecado e é crime você mexer na bolsa do outro. Você sabe disso. Até para você, marido, e para você, esposa, o celular do seu cônjuge, ele é privativo. Não estou dizendo que ele tenha segredos, e eu espero que não tenha nenhum segredo. Mas é privativo. Como é que André descobriu que ali naquela bolsa tinham 5 pães e 2 peixinhos? Um dia alguém me contou que um pastor americano, falando nesse texto, e pastor é muito criativo, né, gente? Vocês já pararam para pensar nisso. Ele disse assim: eu tenho para mim que o André chegou perto do menino e disse assim: olha para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele pegou a bolsa, disse: deixa eu ver o que é que tem aí dentro. Tenho para mim que o André, durante aquele tempo, começou a enxergar esse menino na perspectiva do relacionamento saudável. E aí abre-se uma comunicação. Fato é, minha querida igreja, que nós estamos andando muito fechados na vida. Não compartilhamos, não abrimos o coração, não falamos das lutas, não falamos das fraquezas, não celebramos as vitórias. André disse: Jesus, aqui tem um menino que está com as suas emoções mexidas,
mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o André, incrédulo igual a mim, perguntou: mas Senhor, dá para resolver? Vocês já passaram crises financeiras? Porque eu já passei. O problema é que vocês me olham só na perspectiva pastoral. Deixa eu contar um pecado que eu cometi ontem, que é pecado. Nós estávamos na festa linda da Maria. Cadê a Mariana? Aniversariante de ontem. Mariana, festa linda ontem. Estou lá na festa, comendo. Gente, festa de aniversário de casamento são festas lindas, porque a gente come muito, tudo de graça. Comida boa. Aí tem lá uma pista de dança. E aí uma galera adolescente está lá pulando, cantando, pulando, cantando. E teve uma que correu, aí começou a apontar para mim, eu digo, é comigo, mas eu fiz de desentendido. Aí ela chegou para mim e disse: pastor, vem cá dançar com a gente. Aí eu olhei em volta, gente conhecida, membros da igreja, líderes. Sabe o que é que eu fiz? Dancei. Me cansei. Mas tem coisa mais linda do que você se envolver com essa galera de adolescentes linda que a gente tem, tão preciosa. E eu estou lá dançando, e o fotógrafo profissional percebeu. E eu acho que ele estava com o dedo nervoso, que ele foi batendo. Deve estar aí nas redes sociais. Louvado seja Deus. Como se for há pouco, hoje de manhã eu estou aqui no culto belíssimo, aí vem um pastor e diz assim: vamos lá dançar comigo, que a gente vai dançar com o coral da Cristo. Eu digo: gente, Deus me deu o dom da dança, que eu não sabia que eu tinha. Como você acha que André chegou naquele menino? Perceba que esse menino, ele disse: eu tenho estatura emocional, eu tenho estatura espiritual, eu tenho capacidade de ajudar Jesus a resolver esse problema. Crise emocional, mas ao mesmo tempo solução, porque quando ele foi levado a Jesus, Jesus disse: menino, eu te enxergo, eu sei quem você é, eu sei quem são os seus pais, eu sei quem é a sua família, e eu te preparei para este momento. Nunca, minha querida igreja, recuse ser usado por Deus diante dos grandes desafios da vida, porque Deus se criou segundo a imagem e a semelhança dele. Você não é pequeno, você não é pequena, você tem a essência de Deus na sua mente, na sua alma, no seu coração, nas células que estão dentro de você. Está diante de grandes problemas, está se sentindo pequeno, está se apequenando diante dos problemas. Creia que Deus, Ele tem a ação certa para a sua vida. Terceira e última crise, que eu chamo crise e solução desse menino espiritual.
Aparentemente, os 12 discípulos tinham capacidade de orar e de resolver. Aparentemente, aquele menino não seria chamado para resolver com Jesus ou dar a Jesus o que tinha. Aparentemente, aquele menino não seria chamado para orar. E eu tenho dito à minha amada igreja que é um erro nosso. Quase que criança não ora em igreja. Ontem eu conversei um pouquinho com Ayla, filha da Elisângela do Fernando. Não sei se estão por aqui, estão aí. Fernando com essa barba aí, ninguém consegue deixar de vê-lo, não é um homem de Deus. Elisângela é uma mulher de Deus. E Elisângela me disse, quando a Sofia, sua primeira filha, adoeceu, Ayla chegou lá e disse: Jesus cura Sofia. Ayla tem 4 anos hoje, eu não sei se era nos 4, se ela tinha menos tempo. E no outro dia, quando ela se encontra com a irmã, perguntou assim: e a irmã está melhor? Ela disse: estou. Diante dos grandes problemas, queridos, nós temos que ter uma visão espiritual aberta. Lembra comigo, eu gosto de 2 textos que eu quero te citar agora. O primeiro está no Salmo 86, versículo 10, o salmista diz assim: Deus, porque Tu és grande e fazes maravilhas, só Tu és Deus. Tu és grande e fazes maravilhas, porque só Tu és Deus. E eu lembro de Lucas 1:37, quando o anjo Gabriel lembrou para Maria, dizendo: Maria, para Deus nada é impossível. Deus é grande, queridos. E aquele menino entendeu que na sua crise espiritual, mas também na sua solução espiritual, ele disse: Jesus, estão aqui à Tua disposição 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor criou o pão, o Senhor criou os peixes, o Senhor me criou, e agora eu estou entregando nas Tuas mãos, Senhor. Faze o que o Senhor quiser. Vocês já viram a série The Chosen? Já viram? Já disse para vocês que eu tenho muita dificuldade com série. As minhas filhas são apaixonadas também por série. A minha esposa, apaixonada também por série. Mas eu disse: gente, eu não consigo. Vocês me chamam para ver uma série, aí sai o primeiro episódio. Eu disse: pai, daqui a 2 ou 3 anos vai sair o segundo. Não, eu não aguento. Eu não tenho paciência. E olha que eu sou muito paciente, gente. Esses dias chego em casa, aí estão lá minha esposa Ivana e Rebeca. Chegava da igreja, o que é que elas estavam vendo? Série. Qual o convite delas? Pai, marido, vai ver série. Aí eu fui passando e eu disse assim: eu sou homem fora de série. Que sacada, né? Que legal, muito boa. The Chosen, nessa cena da multiplicação, eu acho fantástica. Aí essa série eu assisto, porque ela é muito maravilhosa. Lembra? Quem não assistiu, eu vou dar spoiler do meu jeito, problema seu que não viu até hoje, né? Você faz o que da vida? Que não viu a série ainda The Chosen, né? Nessa cena,
quando eles levam os pães e os peixes, é interessante, gente, porque os peixes vão se multiplicando, os pães vão se multiplicando, é um negócio, eles vão partindo o pão e vão partindo, e vão partindo, e vão partindo, e vão partindo, e não para nunca. Você está com um grande problema? Confia em Deus. Você está com um grande problema? Entrega a Deus. Você está com um grande problema? Acredita no poder de Deus. Quem diria que um menino diante de uma multidão seria usado por Deus para a solução de um grande problema? E é interessante, é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. É o único milagre. Qual é o seu grande problema? Qual é o seu grande diagnóstico? Qual é o seu grande medo? Qual é o seu grande gigante? Porque um menino que nós não sabemos o seu nome, mas entrou para a história, porque ele entregou tudo nas mãos do Senhor, inclusive a sua vida, inclusive o tamanho que ele tinha, dizendo: Senhor, eu sou pequeno, os pães e os peixes são poucos, mas Senhor, eu reconheço que Tu és o Messias. Senhor, já há alguns dias e algumas horas eu tenho andado no meio da multidão e eu vi o que o Senhor fez. Por isso eu posso entregar e confiar. Eu finalizo a minha palavra com você nessa noite dizendo que você já tem vivido um tempo especial e grande. E Deus já fez muitas coisas aos seus olhos impossíveis. E esse mesmo Deus quer agir, porque Isaías 43:12, a pergunta é esta: agindo Deus, quem vai impedir? Deus quer agir na sua vida. Deus quer que você vença os seus grandes gigantes, os seus grandes medos, os seus grandes embates, os seus grandes diagnósticos. E para isso Deus não olha tamanho, Ele olha coração, Ele olha fé, Ele olha ousadia, Ele olha obediência, Ele olha coragem, Ele olha entrega. Deus quer te abençoar. Deus quer que você vença os grandes gigantes, os grandes problemas, porque Ele é Senhor absoluto do céu, da terra, dos mares e do universo. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimentaram mais de 15.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixe. Sabe o que é isso? Deus está te dizendo: eu tenho fartura para a sua vida, e nada vai te faltar, porque eu sou o bom pastor da tua vida, e eu vou te surpreender de uma forma abundante e maravilhosa. Não se sinta pequeno. Saiba que o Deus da sua vida, Ele é grande, para fazer tudo muito mais além daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Amém. Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza, no nome de Jesus.
E preciso te convidar a ter a coragem de sair do seu lugar e dizer assim: Deus, eu estou vivendo um grande problema, um grande gigante, um grande diagnóstico, uma grande situação, eu estou com medo, mas o Senhor nessa noite disse-me que o Senhor vai agir e vai reverter essa situação, porque o Senhor tem poder. Então eu quero convidar você nas suas lutas, nos seus medos, diante dos seus gigantes. Quero convidar você a sair do seu lugar, a se unir comigo, porque eu tenho os meus gigantes, os meus medos, as minhas dores, e eu preciso da graça poderosa do Senhor. Você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo assim: Deus, age agora na minha vida. Eu quero entregar ao Senhor os meus medos, os meus gigantes, as minhas grandes lutas, porque eu sei que no nome de Jesus eu posso todas as coisas, e eu sou mais do que vencedor. Venha aqui no nome de Jesus. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não entregou a sua vida a Jesus, o maior milagre é o milagre da salvação. Venha aqui à frente dizer: olha, eu entrego a minha vida a Jesus, e eu quero morar com Ele no céu. Faça esse movimento, entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Aonde você está, pelas mídias, tome essa decisão, porque Deus está agindo também na sua vida. O convite está aberto a você. Nós vamos adorar o Senhor com essa linda banda nessa ocasião, e eu aguardo você aqui à frente para nós orarmos juntos no nome de Jesus.